Muito bem. Coloca aí o título da mensagem, o recall do ser humano. É sobre isso que a gente vai falar. O recall do ser humano. O texto que eu vou basear minha mensagem está em Romanos, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Está na tela. Texto escrito por Paulo, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Entenda a carne aqui como natureza humana, né? Não carne no sentido físico. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, ele vai explicar, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Essa é a palavra de Deus. Muito bem. Você viu uma peça aqui, uma musical, né? Tratando desse tema recall. Hoje não é tão comum como antigamente ver esse anúncio na TV. A TV perdeu essa hegemonia, esse protagonismo, né? Se comunica hoje muito mais por e-mail e por mensagens via WhatsApp, mas se usa, as montadoras usam de todos os meios de comunicação para anunciar recall. E o que é recall, né? Essa é a primeira pergunta. O que é recall? Recall é quando uma montadora detecta que algum veículo da sua marca, uma série de veículos que foi fabricado, está com algum defeito, né? Saiu da fábrica com algum defeito. Os carros estão rodando na rua, quando estava na fábrica não apareceu, estava tudo bem. Lá o setor de garantia diz que está tudo certo com o carro, mas a partir do momento que esses carros foram para a rua, os usuários começaram a dizer, olha, está com problema sim, eu comprei um carro que aconteceu isso. Carro zero, mas fazia um barulho e depois teve que ir para um recall. Isso é relativamente comum. Então as montadoras pedem que os donos daquele veículo, né, que comprou algum veículo daquela série, se dirija a uma das suas concessionárias a fim de consertar, de reparar aquele defeito que foi detectado. O chamamento para o conserto, esse chamamento para o conserto é chamado de recall, né? E recall é algo muito sério. Por que é algo muito sério? Porque se não for feito, o carro pode deixar de funcionar bem. Isso pode comprometer seriamente o funcionamento do carro, né? Seriamente, o carro pode paralisar, pode provocar acidentes, a vida do motorista pode estar em risco, a vida de outras pessoas, de terceiros, podem estar em risco. Então, esses carros que funcionavam bem, de repente, são um risco na rua. São carros com problemas, são carros que precisam ser consertados, precisam ser reparados, né? Agora, pastor, eu entendi o que é recall. São carros que precisam voltar à montadora para serem reparados, para serem consertados. Agora, a segunda pergunta, afinal, o que o recall tem a ver com o ser humano? Na verdade, tem muito a ver. O ser humano, ele foi criado perfeito. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa dizer que você foi criado justo, você foi criado bom, você foi criado santo, você foi criado puro, exatamente como Deus. Você foi criado sem defeito. Mas o texto que nós lemos, o texto de Paulo, diz que algo está errado com a gente, né? Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Aí olha o que ele diz: porque tenho o desejo de fazer o que é bom.
como nós temos, queremos fazer o que é bom. Aí ele diz, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Perceba o que Paulo está dizendo. Eu estou, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, eu estou com algum problema de funcionamento. No meu coração, eu desejo ir para o lado direito, mas eu me pego indo para o lado errado. Na minha mente, na minha intenção, eu quero evitar um caminho, porque eu sei que aquele caminho é errado, é isso que ele está dizendo, mas eu me pego constantemente indo exatamente para o caminho que eu não gostaria de ir. Eu estou visitando um caminho que é o caminho que eu não gostaria. Então veja, Paulo está dizendo, tem algo errado com o meu funcionamento. E quando eu olho para esse texto, e eu penso na minha própria vida, sabe qual a conclusão que eu chego? Eu digo, eu também estou com algum problema de funcionamento. Ora, e eu estou falando para uma plateia de seres humanos. Eu acredito que vocês compreendem muito bem. Talvez tenha algum anjo aqui disfarçado. Mas se você não tem nenhuma asinha nascendo nas costas, se você é um ser humano como eu, é provável que você compreenda Paulo muito bem. Ou seja, pastor, eu sei o que é isso, eu gostaria também de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor, eu projeto no início do ano, eu projeto às vezes o meu dia, ou coisas que eu gostaria de não fazer, de fazer diferente, mas eu percebo que muitas coisas eu não consigo fazer, ou eu não consigo evitar. Eu percebo que de fato há um defeito. Terceira pergunta, será que o ser humano de um modo geral, todo ser humano precisa de um recall? Se todo ser humano age como o apóstolo Paulo, sim. E eu creio que age. Olha, para a gente entender isso, nós precisamos ir ao manual do fabricante. Qual é o manual do fabricante? Diga a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia é onde nós encontramos o funcionamento do ser humano. Como o ser humano foi feito e como ele deve funcionar bem. Como ele deve... as informações mais importantes sobre o ser humano, sobre o ser físico, sobre o ser emocional, sobre o ser social e sobre o ser espiritual, o ser complexo que é o ser humano, está tudo na Bíblia, no manual do Criador. Ele deixou tudo aqui nesse manual. E é um manual universal, pode ser aplicado a qualquer ser humano, a todo ser humano, a toda unidade humana, tanto para o homem, como para a mulher, tanto para a unidade construída no século passado, como para aquele novinho, ali, ó, até falei dele, ele até acendeu. Alguém novinho, pastor, novinho, alguém com muito culto, alguém com pouco estudo. Esse manual serve para toda unidade humana. Ela é capaz de resolver qualquer problema que nós possamos apresentar. 4. O que houve para desencadear esse problema generalizado? O que ocorreu? No manual do construtor, nós vemos que o ser humano foi construído perfeito, como eu disse. E foi construído num padrão de qualidade elevadíssimo. O ISO 9001, 9002, o ISO 100 é pouco. O padrão que Deus nos construiu foi um padrão celestial. Deus nos construiu seres espirituais como Ele. A Bíblia diz que Ele soprou do seu próprio espírito na nossa narina. Nós fomos construídos seres espirituais como Ele. Só havia uma condição para mantermos o padrão com o qual Deus nos criou. Qual a condição, pastor? Gênesis 2,16. O Criador disse assim: você pode comer de todas as árvores do jardim. Ou seja, olha esse jardim aqui, Adão, jardim Eva, está vendo? Tudo isso aqui é combustível para vocês. Vocês podem comer tudo, nada engorda. Que beleza, hein, irmã? Nada faz mal. Pode comer à vontade. Minha esposa fala isso, eu quero ir para o céu. No céu a gente vai poder comer à vontade, não vai engordar. Ela quer ir para o céu só por causa disso, não entendo.
Então Deus fala, olha, isso aqui é tudo combustível que você pode comer, tudo é bom, tudo faz bem. Pode comer à vontade, pode se abastecer quantas vezes quiser. Mas Deus diz assim, menos aquela ali no versículo 17. Deus aponta uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, se você comer desta árvore, você vai morrer, vai dar ruim. Não coma. Ou seja, aquela árvore era o único combustível adulterado da praça. Era o único combustível capaz de causar avarias sérias no homem e na mulher. De prejudicar terrivelmente o funcionamento deles. E sabe o que aconteceu? Gênesis capítulo 3 diz que eles comeram daquilo que Deus não havia liberado. As primeiras unidades foram lá e comeram, desfrutaram daquilo que Deus havia proibido. E qual foi o resultado, pastor? Um vírus terrível se instalou neles, um vírus chamado pecado. O pecado gerou duas consequências no ser humano. A primeira consequência corrompeu o drive principal, o coração. O coração do ser humano foi corrompido por causa do pecado. Danificou o coração. O coração do homem se tornou enganoso, perverso. Jeremias diz, enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? Se você ouvir uma frase, siga o seu coração, siga não, isso é bobagem. Seu coração é enganoso. Nosso coração é perverso. Nosso coração foi corrompido pelo pecado. Segunda coisa, o pecado, ele prejudicou o circuito interno, as nossas emoções. O ser humano que era puro, o ser humano que era santo, conheceu o medo, conheceu a vergonha, conheceu a ira, conheceu a inveja. O ser humano passou a conhecer emoções mortais que antes ele não conhecia. E sabe o que é pior de tudo? Todas as séries seguintes vieram também com o drive principal prejudicado, o circuito interno contaminado. Todos passaram a vir com um vírus chamado pecado. Por isso agora, quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o mal. E quando a gente quer ir por um caminho que parece direito, a gente tende, o coração da gente tende para o mal. A gente tem problema de alinhamento e balanceamento. Todo mundo, irmão. Fala, meu Deus, eu quero evitar. Ó, você tem um mal ali, você fala, não quero ir por ali. Aí o carro fica cambando para o mal. Como é que pode, meu Deus? Deve ter um chassi. Tem muita gente com chassi, problema, né? A cambagem está errada, irmão. Porque a gente não consegue ir reto. A gente não consegue ir no caminho que a gente quer. A mente e o coração estão distorcidos, afetados, todos. Pastor, da criança. A criança é egoísta. Se uma criança vê outra criança no colo da mãe, o que é que ela faz? Ela dá piti. Ela não quer dividir. Criança sabe dividir brinquedo? Não sabe. Criança é boazinha. Irmão. Você se chama Jarmute? Na minha época não tinha bullying não, meu irmão. Já recebi tudo que é nome. De mamute, de abute, jabuti, para lá. Ninguém sabia que era bullying na época não. Não tinha nada disso não. Criança, tem criança que mata a formiguinha assim, ó, com aquela lente de aumento. Pega barata, e dá risada, arranca barata assim, perninha por perninha. A criança esquece se tiver interesse. Tem criança que até hoje não esqueceu o que viveu quando criança. Não perdoou até hoje. Uma criança não sabe falar, ela não sabe falar. Mas se ela se machucar aqui, ó, ela se machucou aqui. Aí você vai pro colo do papai, vai pro colo da mamãe, vai pro colo da titia, vai pro colo da vovó, fica chorando, não para, até você chegar na caixa e falar assim, ó, caixa feia. O que é isso? Sede de vingança. Não sabe nem falar ainda, mas fica assim, agora você apanhou também, viu? É ou não é? Por quê, pastor? A maldade está no coração. Já nascemos assim. Já está lá, instalado no drive.
Olha o que Davi diz. Davi diz no Salmo 51:5: tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ele está dizendo, desde que eu me entendo por gente, eu vejo os meus defeitos. Desde que eu me entendo por gente. Quando nascemos agora, nascemos com defeitos. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão com defeitos. Todos foram destituídos daquele padrão que foram criados. Primeira carta de João 1:8 diz assim: se dizemos que não temos pecados, que não temos defeitos, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Estamos nos enganando, está mentindo. Se alguém disser que não, pastor, a minha cambagem está certinha, eu faço exatamente o que eu quero, mas está mentindo, irmão. Desculpe. Essa, portanto, é a realidade hoje. Todas as unidades humanas estão defeituosas. Não importa a cor, não importa o modelo, não importa o ano de fabricação. Pode ser do século passado, ou pode ser novo ou novinha. Todos têm defeito. Todos vão apresentar falhas. 5. Por que os seres humanos não vão lá e consertam o que está errado? Pastor, eu estou vendo defeito. Por que eu não vou lá e eu não conserto? Por que a gente não faz isso? Há algumas razões para isso. Primeiro, muitos se esqueceram do Criador. Muitas pessoas simplesmente vivem como se o Criador não existisse. Eles fazem os seus próprios caminhos. Eles estão procurando resolver os seus problemas do seu próprio jeito, a sua própria maneira, em lugares errados, em oficinas não autorizadas. E em vez de achar a solução para os seus problemas, eles saem desses lugares com problemas ainda piores, com as mentes confusas. Outros perderam o senso de prioridade. Em vez de tratar realmente o coração, em vez de olhar para as questões espirituais, estão preocupados com a aparência, estão preocupados com o exterior, estão preocupados com a beleza. Outros se tornaram egoístas. Outros se tornaram, autossuficientes. Realizam seus próprios combustíveis, não ligam para o manual do Criador. Aliás, eles zombam do manual do Criador. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Não, isso é um livro antiquado. Eles não ligam para isso. Olha o que Paulo diz. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, parece a chamada do inferno isso, e outras coisas parecidas com essa. Isso é o combustível, isso é o que nós produzimos. Isso é o que a nossa natureza produz. Então, se a solução não está em nós mesmos, nem nas oficinas que nós construímos, precisamos passar a próxima pergunta: como o ser humano pode fazer um recall? E esta pergunta é o coração da mensagem. Queria a sua máxima atenção. Como o ser humano pode fazer um recall? Você pode fazer essa pergunta comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Como o ser humano pode fazer um recall? Primeiro, ele deve procurar a pessoa certa, do modo certo e no lugar certo. Procurar a pessoa certa, do modo certo e no lugar certo. Primeiro, você deve procurar a pessoa certa. Achar o técnico certo é fundamental para fazer o recall. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse serviço no coração humano. Só uma pessoa capaz de realizar o recall no ser humano. Apenas uma pessoa. Só esse técnico pode consertar o coração petrificado. Só esse técnico pode
mudar a alma distorcida pelo pecado, a alma sem direção. Só Ele pode sintonizar a nossa emoção com o Criador. O nome dele é Jesus Cristo. O Manuel é muito claro nisso. Ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há conserto, em nenhum outro há solução. Ninguém pode nos consertar, ninguém pode nos salvar. Só há um nome: Jesus. Somente Ele pode retirar toda a sujeira da imoralidade, da impureza, das invejas, das bebedeiras, dos vícios, da sua vida. Só Ele pode entrar no seu lar e tirar as brigas, as ciumeiras, a fúria. Só Ele. E pôr no lugar o que, pastor? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, os frutos do Espírito de Gálatas, humildade, domínio próprio. Quem faz isso? O Senhor Jesus. Como o ser humano pode fazer um recall? Número 2. Primeiro, indo na pessoa certa. Segundo, você precisa acessar o conserto da forma certa. Da forma certa. A boa notícia é que é muito fácil acessar o técnico, Jesus. Deus disse assim: olha, eu vou fazer um meio muito simples. Não vai ter call center, ocupado, você não vai ser atendido por computador, nem por máquina, não vai ter horário, não, vai ser muito fácil, em qualquer lugar, em qualquer horário, vai ser muito fácil. Olha o que o manual diz. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha o que o manual está dizendo: em qualquer lugar. Se você crer no seu coração, mesmo com pecado, pastor, mesmo defeituoso, sim. Mas se você crer, e se você declarar com os seus lábios, você vai ser consertado. Você será salvo. Viu como é simples? É só chamar com fé. É só fazer uma oração. E Ele vai consertá-lo completamente. Só isso, pastor. Só isso, só uma oração. Ele vai usar a palavra. A palavra tem o poder de limpar. A palavra tem o poder de lavar. Ela faz com que a depressão saia e dê lugar à alegria. Ela transforma a ira em amor. Ela transforma a incredulidade em fé. A pinga em pão. As baladas em vigília. Os palavrões em louvores. A palavra diz a respeito de si mesma. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra. E sabe, quando nós somos limpos, irmãos, há uma mudança tão profunda que alguém vai dizer: não, não é você. Quando eu lavo meu carro, vou ver meu carro, parece outro carro. Eu falo: gente, mudaram meu carro, porque parece novo. Alguém vai olhar para você e vai falar: não, não é você. Você mudou muito, você é outra pessoa. Porque quando a palavra nos transforma, ela realmente vai fazer de você uma nova criatura. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vão dizer: não, não é ele, não é ela. Vão achar que é outra pessoa. Mas não para por aí. Além da palavra, Jesus vai usar um assistente chamado Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai instalar um novo drive no seu interior, no seu coração. É o Espírito Santo quem vai consertar os circuitos das suas emoções. É o poder do Espírito Santo quem vai fazer esse upgrade em você. Ele vai consertar o seu GPS. Você nunca mais vai ficar perdido. Você nunca mais vai ficar desorientado. Você sempre vai ter uma direção dentro de você. Você não vai estar conectado a satélites dessa terra, mas você vai estar conectado aos céus, você vai estar conectado a Deus. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ter um GPS do céu. Olha, não entra por esse caminho, não vai por esse caminho, vai por aqui, vai por ali. Você nunca mais se sentirá perdido nesta vida, porque o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai consertar e vai ser um GPS para você. Quantos creem nisso? Diga amém.
como o ser humano pode fazer um recall. Em terceiro lugar, indo aos lugares certos, indo ao lugar certo. Se você tem um Fiat, você levaria o seu carro a uma agência da Volkswagen para fazer um recall? Claro que não. Se você tem um Audi, você fala assim, eu tenho um Audi, mas eu gosto tanto da Mercedes, eu vou levar numa concessionária da Mercedes. A Audi está chamando você para fazer um recall, você fala, não, mas eu quero ir na Mercedes. A Mercedes vai fazer o recall do seu carro, sim ou não? Não, claro que não. Somente a Fiat pode reparar um carro da Fiat corretamente. Somente a Audi pode reparar um carro da Audi. Ninguém entende de Fiat mais do que Fiat. E ninguém entende de Audi mais do que Audi. Ninguém. Somente o fabricante possui aquela peça do carro que ele fabricou. Ninguém mais tem aquela peça. Ninguém, só ele. Ele fabricou. E só ele tem aquela peça defeituosa. Só ele tem aquela peça que falta. Escute com atenção. Ninguém entende mais de você do que o Criador. Ninguém entende mais do ser humano do que Deus. Somente Ele pode preencher este vazio do seu coração. Somente Ele tem a peça que falta. Somente Ele. Quantas pessoas percebem esse vazio no seu coração e elas dizem assim, não, falta algo. Então ela tenta ir a algum lugar preencher esse vazio e ela busca preencher isso nos prazeres, em ocupações, em relacionamentos, com coisas. Ela busca às vezes no consumo. E ela compra, às vezes compra coisas que não precisa. Às vezes ela compra tanta roupa que nem a etiqueta tira, tentando compensar algo que falta, mas nada nessa terra pode preencher este vazio. Outros buscam reconhecimento, fama, aplauso, achando que likes, validação, elogio de pessoas vai preencher esse vazio. Mas quando o silêncio da realidade chega, a alma despenca de novo, porque aplausos não preenchem, fama não preenche. Outros tentam preencher esse vazio com muito trabalho, então se ocupam e fazem muitas coisas, viram aquelas pessoas que, não têm agenda porque trabalham muito, mas em algum momento eles param. Em algum momento eles percebem que a performance, que o cumprimento de metas não é capaz de apagar o vazio da alma, silenciar a angústia. Outros buscam em relacionamentos. Um namorado a cada mês, uma namorada a cada fim de semana, ou mais que isso. Mas isso não preenche, não é amor, não é verdade, é mentira. Não preenche. Isso não é capaz de ocupar o vazio interior. Então tem gente que busca prazeres rápidos nas festas, nas bebidas, na pornografia, na adrenalina, nas drogas ilícitas, e isso só aumenta o buraco, isso só torna mais evidente que o vazio é imenso e vai gerando desespero, dependência. O defeito fica mais evidente. Sabe por quê? Porque dentro de todo ser humano há um vazio do tamanho e do formato de Deus. O Criador nos fez, e o Criador nos fez como um espaço que só Ele cabe. E só Ele tem a peça. O Criador deixou um espaço que não foi feito para ser ocupado por coisas, mas para ser habitado por Ele. E não adianta onde a gente vá, o que a gente faça, o vazio vai estar lá. Se você é alguém que convive com esse vazio na alma e não consegue preencher, já teve muitos lugares e com muitas pessoas e nada deu certo, eu tenho uma notícia excelente para você nessa noite. Eu tenho uma notícia que eu preciso te dar. Você se encontra numa agência autorizada e o técnico Jesus está disponível e tem espaço na agenda dele essa noite para atender você.
Você pode sair daqui nessa noite consertado, consertada. Você pode sair daqui uma pessoa muito diferente de como entrou, melhor de como entrou. Não depende do técnico, não depende da agência, depende de você. Há disponibilidade, há interesse, há vontade, só depende de você. Agora, a última pergunta e eu encerro. Até quando esse recall pode ser realizado? Porque há um prazo. A montadora diz, você tem que vir aqui até o dia 30, você tem que vir aqui até o dia 10, dá um prazo. Todo recall tem um prazo, diga, todo recall tem um prazo. O recall de Deus no ser humano, nós não sabemos o prazo quando termina. Mas ele é tão sério e tão importante quanto qualquer outro recall. É seríssimo. Agora, esse tempo é limitado, infelizmente é limitado. Não é ad eterno, eu não posso escolher quando eu farei, o dia que eu quiser, não. O prazo é limitado. Para alguém que está aqui, ou para você que talvez esteja me assistindo na internet. Às vezes centenas de pessoas estão nos vendo pela internet. O tempo pode terminar hoje. O fim do recall pode ser hoje. Hoje, talvez, pode ser o fim do recall para todo ser humano. Para absolutamente todo ser humano na face da terra. Ninguém sabe, só o Criador. Por isso, o recall do ser humano tem esse caráter de urgência. Nada pode ser mais sério. Nada pode ser mais urgente. Por quê, pastor? Porque todo aquele que não fizer o recall da sua alma no tempo certo, diz a Bíblia, será sucateado e lançado numa fornalha de fogo ardente. Por isso, nada pode ser mais urgente. Nada pode ser mais urgente. Eu gostaria que você soubesse que esse recall é gratuito. É amplo e gratuito. Não porque ele não custe nada. Não porque ele seja barato. Ele é caríssimo. Mas ele é gratuito. Por quê? Porque o Criador assumiu o custo. Mas ele é oferecido gratuitamente a todo ser humano que quiser. O Criador já arcou com alto custo do conserto. O preço foi pago. Não tem taxa adicional. Você só basta dizer, eu quero fazer gratuitamente pela fé. Deixaram essa peça aqui? Circuito TCM. Foi trocado recentemente pelo recall mesmo. Peça de recall. Quanto custa essa peça? 4.600. Mas pagou não? A montadora que pagou? Pagou? Perdeu o prazo. Eu ia dar um bom exemplo, mas aqui pelo menos pôde fazer. Mas esse prazo que eu estou falando aqui, não tem como perder não. O recall é gratuito. Mas se não fizer o recall, o carro quebra. Para de funcionar. A vida é comprometida. Um acidente pode ocorrer. Sabe? Veja o que Jesus diz. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia. Quando a sirene tocar. Quando o expediente acabar. Porque um dia o anjo vai tocar a sirene. A Bíblia diz, haverá o toque da trombeta de Deus. E a oficina vai fechar. E os carros que foram abastecidos com o combustível do Espírito Santo vão voar. Igual os filmes do Spielberg. Aí todo mundo vai ver que a gente é ET mesmo. Diga assim, eu sou de outra terra. Eu sou de outro planeta, fala assim. Você é, meu amor, você é ET. Nós somos. É novidade? Você não é dessa terra. Por isso, quando a trombeta soar, nós vamos voar ao encontro dele, ao encontro do nosso lar. Mas todos aqueles que não fizeram o recall, a Bíblia diz, ficarão nessa terra. Não poderão ir em direção a este lar. Você não pode esperar o fim do expediente, meu amigo.
Você não pode esperar a noite chegar. O que é noite que Jesus diz aqui? É a morte. A Bíblia diz, devemos trabalhar enquanto é dia, chegará a noite quando ninguém pode fazer mais nada. Busque o conserto do Criador enquanto a porta está aberta. Enquanto Jesus está acessível, enquanto Ele está trabalhando. Não deixe para a última hora. Por quê? Porque nós não sabemos. Amanhã pode ser muito tarde. Ninguém aqui tem a garantia de que os seus circuitos vão funcionar amanhã. De que tudo vai estar bem amanhã. Ninguém, absolutamente ninguém. Ele diz o seguinte no manual: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto. Louvor, por favor. Isaías 55:6. Diga assim: não haverá hora extra. Não haverá. Busque enquanto Ele está disponível. Enquanto Ele está trabalhando. O Criador está chamando você para um recal completo e gratuito. Completo e gratuito. Ele convoca todas as unidades que estão aqui presentes, todas. Convoca você que está me vendo pela internet também. Independente do seu modelo, independente da sua cor, independente do ano de fabricação, independente da gravidade do seu defeito. Olha, pastor, não tem conserto para mim. Tem sim. Não tem jeito para mim. Tem sim. Ele conserta. Ele não vai fazer pouco caso, Ele não vai julgar você. Foi Ele mesmo quem disse. Ele disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu vim chamar as unidades quebradas ao conserto. Eu vim proclamar um recall a todas as vidas. É isso que eu vim fazer. Eu vim fazer isso. E nessa noite é o que Ele está fazendo. Fique de pé, por favor. Talvez você chegou aqui cansado. Talvez você chegou aqui sem forças. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Talvez você esteja levando uma carga muito pesada para aquilo que você poderia carregar. Todo carro, todo veículo tem uma carga que ele pode levar. E talvez você esteja levando uma carga muito superior, porque o pecado é um peso muito, muito grande. Tem gerado angústia, tem gerado muita tristeza, tem gerado um sentimento que tem levado você ao desespero. Você não sabe como fazer. Tem alguém aqui hoje que pode tirar essa carga de sobre os seus ombros, aliviar esse peso. Mas eu preciso voltar ao tema urgência. Hebreus 3,15 diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça. Não é a minha voz, mas se o Espírito Santo está falando ao seu coração. Porque enquanto eu prego, eu creio nisso. Enquanto eu estou pregando, tem pessoas aqui que estão orando. Esse ambiente é um ambiente espiritual. Esse ambiente é um ambiente de milagre. Deus trouxe pessoas aqui. Ah, pastor, foi alguém que me convidou. Sim, talvez alguém tenha convidado você. Mas antes desta pessoa, o Espírito Santo convidou você. O Espírito Santo trouxe você aqui. E assim como eu estou pregando, o Espírito Santo também está falando ao seu coração. E Ele está disposto a tirar esta carga de sobre os seus ombros e trocar por uma carga leve. Sabe? Segunda carta aos Coríntios 6:2 diz assim: escutem, este é o tempo que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia de ser consertado. Hoje é o dia de ser transformado. Não é amanhã. Não é a semana que vem. É hoje. É hoje.
pastor, eu estou bem. Eu não preciso de conserto. Eu estou legal. Eu posso continuar tocando a minha vida desse jeito. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Isso não vai mudar nada para mim. Minha consciência está tranquila. Porque eu preguei a mensagem. Se você disser isso, é só ficar no seu lugar. Está tudo certo. Mas se você está aqui, você diz assim, pastor, eu quero sim. Eu quero ser consertado. Eu quero ser tocado por Jesus. Eu quero que Ele mexa no meu coração. Eu estou afastado, eu preciso voltar. Eu estou afastada, eu preciso voltar. Eu quero ter uma experiência de transformação com o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando da minha igreja. Eu estou falando de um Jesus que está aqui. Está interessado na sua vida. Disponível a transformá-lo, a transformá-la.